Olá, pessoal. Ao longo desse curso, a gente viu diversas maneiras de calcular o campo elétrico, mas a gente vai ver que todo ferramental que a gente desenvolveu até agora, apesar de ser bastante extenso, ele ainda assim não é suficiente em certas situações. Então, hoje a gente vai começar a discutir novas maneiras, novos métodos para a gente conseguir calcular esse campo elétrico. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de voltar para o começo, para as equações de Maxwell, para a gente não perder a perspectiva de, na verdade, tudo que a gente está fazendo está saindo dessas duas equações. Parece assustador que duas equações levem um curso inteiro, mas, de fato, tem muito conteúdo físico nessas equações. Então, a gente lembra que as equações de Maxwell, no regime eletrostático, onde as cargas estão em repouso, elas se resumem a duas equações para o campo elétrico, uma para o divergente do campo elétrico, que me diz que esse divergente é igual a ρ sobre ε0, esse ρ é a densidade de carga, e a gente viu que essa equação nos permite calcular o campo elétrico basicamente de duas maneiras. A gente pode calcular ele como uma integral sobre essa distribuição de cargas, que pode ser bem complicado em diversas situações e pode não ter uma solução analítica. E uma maneira mais simples, mas que é limitada para certos problemas que têm uma simetria, é a lei de Gauss. A segunda equação, rotacional de E igual a zero, a gente também explorou ela e a gente viu que ela nos permite simplificar o nosso problema. Então, nos permite substituir o cálculo do campo elétrico pelo cálculo de um potencial elétrico. Por que essa troca é vantajosa? A gente já discutiu isso. Aqui eu tenho basicamente três funções, porque eu tenho um vetor, então eu tenho três funções para calcular, e aqui eu tenho uma única função, certo? Que é uma função escalar. Em geral, é mais simples de ser calculado. E a gente viu também como calcular esse potencial elétrico. Então, se eu conheço o campo elétrico, eu consigo calcular o potencial elétrico, mas também, se eu só conheço a distribuição de cargas, eu consigo calcular o potencial elétrico através dessa integral, que é mais simples do que essa integral aqui em cima, porque ela não é uma integral vetorial, é uma integral escalar. E uma vez que eu faço eu obtenho esse resultado, eu posso calcular o gradiente e aí calcular o campo elétrico, que, no final das contas, é um dos objetivos principais da eletrostática. Mas a gente vai ver que essas expressões aqui, elas não são suficientes em todos os casos. Tá? Ainda assim, elas ou dão resultados muito complicados, onde a gente não consegue encontrar uma expressão analítica, ou elas não são suficientes. Tá? Então, está aqui um exemplo de uma dessas situações. Tá? Imagina que eu tenho dois condutores aqui. Eu tenho uma esfera condutora de um lado e um plano condutor de outro. Esse plano está carregado com uma carga não nula. Essa esfera aqui tem uma carga nula, certo? Então, ela vai ter uma carga induzida devido à presença desse plano, mas o ponto é que a gente não sabe quais são essas cargas. Não é um dado do problema qual é essa distribuição de cargas na esfera ou no plano. No plano a gente poderia até assumir que é uniforme, mas na esfera a gente não sabe exatamente como é que vai ser essa distribuição de cargas. Porém, a gente sabe outra informação. A gente sabe que o potencial, por ser um condutor, o potencial é constante nessas superfícies aqui. Obviamente não tem o mesmo valor, vai ter um valor nessa superfície e outro nessa superfície, mas ele vai ser constante ao longo dessa superfície. Então, isso é um problema onde eu não tenho a minha distribuição de cargas, então eu não posso usar aquelas integrais para tentar calcular o potencial elétrico ou o campo elétrico, mas eu tenho condições de contorno para o meu potencial elétrico, certo? Então, esses são toda uma classe de problemas em eletrostática, onde, na verdade, a gente tem condições de contorno sobre o potencial. Às vezes, condições de contorno sobre o campo elétrico. E a gente queria resolver o problema usando essas condições de contorno. Então, a gente não sabe a distribuição de cargas, mas a gente sabe certas condições de contorno. Será que a gente consegue resolver, determinar o campo elétrico ou o potencial elétrico nesses casos? A gente vai ver que, na maioria das vezes, sim. Tá? Então, o que a gente vai precisar desenvolver para tratar esses casos? A gente vai reescrever as equações de Maxwell de uma outra maneira. Tá? Então, a gente vai combinar, na verdade, o fato de que E
é igual a menos um gradiente do potencial elétrico com a equação de Maxwell divergente de E igual a ρ sobre ε0. Então, o que eu vou fazer é jogar essa expressão aqui dentro. Tá? E aí eu vou obter, que eu vou ter aqui o menos divergente do gradiente de V igual a ρ sobre ε0. E aí o divergente do gradiente nada mais é do que o laplaciano. Então, isso aqui vai me dizer que o laplaciano de V é igual a menos ρ sobre ε0. Então, essa é a equação de Poisson, tá? Que nada mais é do que as equações de Maxwell combinadas, de certa forma, em uma única equação. Né? Porque eu lembro que essa equação aqui vem do fato de rotacional de E ser igual a zero, então isso está sendo usado para escrever o E como menos gradiente do potencial. E aí eu combino, então, esse resultado com a outra equação de Maxwell, divergente de E, e chego na equação de Poisson. Tá? E é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Que a gente pode tentar resolver também. Então, a ideia é, eu tenho uma equação diferencial, eu tenho condições de contorno sobre V, e eu tento resolver essa equação. Obviamente, para eu resolver a equação de Poisson, eu tenho que saber qual é a minha distribuição de cargas. Certo? Então, não se aplica, por exemplo, ao exemplo dos condutores que eu acabei de discutir, porque lá eu não sabia a distribuição de cargas. Porém, em muitas situações, o que a gente quer, onde a gente quer determinar o potencial elétrico, é nas regiões onde não existem cargas. Né? Obviamente, existem cargas em algum lugar do espaço, mas, por exemplo, eu gostaria de saber qual é o potencial elétrico e um ponto aqui entre esses condutores. Então, nessa região, ρ é zero, a minha densidade de carga é zero. E aí, a minha equação de Poisson simplifica bastante, porque fica simplesmente Laplaciano de V igual a zero, e essa é a famosa equação de Laplace. Obviamente, se eu não tenho cargas em nenhum lugar do espaço, se esse Laplaciano de V é zero sempre, né, em todo o espaço, a única solução é V igual a zero, eu não tenho potencial. Né? Mas o que a gente está pensando aqui são situações onde uma certa região do espaço eu não tenho cargas, é aqui que eu quero determinar o meu potencial elétrico. Só que essa região do espaço está delimitada por certas superfícies que impõem condições de contorno sobre o meu potencial. Certo? Então, tipicamente, a gente vai querer resolver essa equação sujeita a certas condições de contorno. E o que a gente vai ver mais para frente é que essas são equações, né, diferenciais parciais. Né? Então, só para explicitar isso aqui, né? Essa equação, por exemplo, em coordenadas cartesianas, vai assumir essa forma. E a gente sabe que esse tipo de equação diferencial vai ter infinitas soluções, né, em geral. Então, qual que é uma das estratégias que a gente vai seguir, não exatamente na aula de hoje, mas mais para frente no curso, vai ser tentar assumir né, encontrar essas soluções gerais e aí aplicar, impor essas condições de contorno sobre essas soluções gerais para conseguir determinar o meu potencial. Certo? Então, as soluções gerais são conhecidas desse tipo de equação, né, dependendo de como se a gente escreve em coordenadas cartesianas, esféricas ou cilíndricas, as soluções são funções conhecidas, e aí o que a gente tem que fazer é aplicar essas condições de contorno. Mas as soluções dessa equação de Laplace, elas possuem várias propriedades importantes que independem das condições de contorno. Tá? Então, a gente vai ver que, mesmo que eu não resolva, né, mesmo que às vezes eu não consiga resolver exatamente o problema, eu sei algumas características desse potencial, dessa solução, dessa equação, que são características gerais da equação de Laplace, ou de soluções da equação de Laplace. Então, eu não vou demonstrar, eu não vou provar esses resultados aqui, algumas provas estão no livro,
mas eu vou querer apresentar quais são os resultados principais e aí aplicar para alguns exemplos para a gente entender exatamente como é que funcionam ou como é que essas propriedades se manifestam em casos práticos. Certo? Então, quais são essas propriedades dessas soluções? Tá? Então, o que eu for falar aqui é válido para qualquer função que satisfaça a equação de Laplace. No nosso caso, essa função vai ser o potencial elétrico. Tá? Então, primeiro resultado super importante é que esse potencial elétrico não apresenta máximos ou mínimos nessa região. Né? Então, a gente sempre tem que manter em mente essa figura, né? Eu estou tentando resolver a equação de Laplace em uma certa região do espaço, sujeita a condições de contorno. Então, nessa região do espaço, o meu potencial não tem máximos nem mínimos. Os extremos dele só podem acontecer exatamente nas bordas do meu espaço, onde estão as minhas condições de contorno. Isso pode parecer, não sei, surpreendente, que apesar de eu não estar falando nada, né, não estar especificando nada das minhas condições de contorno, eu sei que eu não vou ter máximos e mínimos aqui, nesse volume, mas esse é um resultado geral e a gente vai ver isso acontecendo em certas situações. É importante chamar a atenção que, né, para certos sistemas, eu posso sim ter pontos de Celo. Né? Então, a gente lembra que esse V é uma função que depende de x, y e z. Então, eu posso ter um mínimo em uma direção e um máximo em outra direção. Certo? Então, isso me dá algo como um ponto de Celo. Né? Mas eu não vou ter mínimos ou máximos locais. Tá? A segunda propriedade, que também é super surpreendente, né? É que se eu quiser calcular o V em um ponto R do espaço, tá? Eu posso calcular o valor desse potencial nesse ponto do espaço simplesmente integrando sobre uma casca esférica centrada nesse ponto, certo? E dividindo pela área da casca esférica. Tá? Então, isso é o que está escrito aqui nessa equação da direita. Né? Eu integro o meu potencial nessa casca esférica, divido pela área da casca esférica, o resultado vai ser o potencial no centro. A gente vai ver isso acontecer, né? A gente vai calcular isso em um exemplo simples para ver que isso, por mais surpreendente que pareça, de fato acontece. Né? E qual é o tamanho dessa casca esférica? Tanto faz. Você pode escolher o tamanho que você quiser, desde que esteja centrada no centro, onde você quer determinar o potencial elétrico, que você vai ter esse resultado. Certo? A terceira propriedade é que o potencial elétrico ele é unicamente determinado pelo valor dele na borda. Então, se eu especificar as condições de contorno, quanto que tem que valer esse potencial na borda desse volume onde eu quero determinar ele, isso me define unicamente o meu potencial aqui dentro, certo? Repetindo, se eu especifico quanto vale o potencial nessa borda S aqui, eu sei, né, eu tenho uma única função que satisfaz essa condição de contorno, né, que V assuma esses valores que eu estou impondo nessa superfície e, ao mesmo tempo, satisfaz a equação de Laplace aqui dentro. Então, tem uma única função que satisfaz isso. Em outras palavras, se eu encontrar uma função que satisfaz a equação de Laplace aqui dentro e, ao mesmo tempo, satisfaz as condições de contorno, eu encontrei a solução do meu problema. Não tem duas funções diferentes que podem fazer isso, tem uma única. Tá? Então, isso vai ser extremamente útil para a gente. A gente vai ver, né, nas próximas aulas que, em muitos casos, a gente pode tentar chutar essa função. Né? E se ela satisfizer essas condições, é a solução do nosso problema. Tá? E isso é um teorema de unicidade dessas soluções. Certo? Então, vamos agora tentar aplicar ou verificar essas propriedades dessas soluções. Algumas delas parecem, né, fortes demais para serem gerais, mas são. Então, vamos tentar verificar essas propriedades no caso mais simples possível, certo? No caso de uma função unidimensional. Tá? Então, aqui a gente consegue visualizar que as soluções vão ser super simples e a gente vai querer verificar essas três propriedades nesse caso. Então, imagina que eu tenho uma função f de x, que está definida, né, simplesmente uma dimensão x, tá?
E aí eu quero calcular ela num certo volume. O volume, nesse caso, é simplesmente essa região, esse intervalo, que está delimitado por essas bordas, né? As minhas bordas agora são simplesmente 2 pontos. Tá? Então, a equação de Laplace, nesse caso, como eu estou em uma única dimensão, ou a minha função só depende de x, vai ser segunda derivada da minha função com relação a x igual a zero. Essa é a equação de Laplace. E aí eu vou assumir que eu conheço as minhas condições de contorno, ou seja, quanto vale a minha função nesses extremos. E aqui, só para dar um exemplo, tá? Que seja não totalmente analítico, eu vou assumir que a minha função vale, sei lá, 0 em A e π no ponto B. Essas seriam as nossas condições de contorno. E esse é um problema super simples, na verdade, né? Segunda derivada de uma função unidimensional igual a zero, a gente sabe a solução. A solução mais geral possível para essa função é uma função linear. Tá? Então, esse é o caso super simples, onde a gente consegue realmente verificar tudo de maneira bem fácil. Né? Então, essa é a minha solução geral. Só um parênteses aqui, quando a gente for para 2 ou 3 dimensões, as soluções gerais, elas não vão ter um número finito de coeficientes. A gente pode ter uma combinação de infinitas funções. Tá? Então, essa vai ser a grande complicação quando a gente for para mais dimensões. Esses coeficientes aqui não vão ser só 2, podem ser um número infinito de coeficientes. Mas como é que a gente determina eles? Ainda assim, pondo as condições de contorno. Então, agora vamos tentar verificar aquelas 3 propriedades. Tá? Essas 3 propriedades que eu listei aqui. Então, a primeira é, essa função não apresenta máximos ou mínimos no volume, só pode apresentar máximos ou mínimos nas bordas. E, de fato, né, isso é uma reta, né, então, obviamente, não tem máximos e mínimos. Se eu ploto ela nesse intervalo, ou ela vai ser uma reta assim, ou vai ser uma reta assim. Então, de fato, aqui, nesse meio aqui, no volume onde eu estou querendo encontrar essa função, eu não tenho máximos e mínimos. Né? No máximo, né, eu tenho os extremos exatamente nas bordas. Tá? Mas no intervalo, ela não assume um máximo aqui ou um mínimo. Tá? Então, beleza. A primeira propriedade é trivialmente verificada nesse caso. Segunda, que é um pouco mais surpreendente, né, a gente lembra aqui, é a propriedade de que o valor da minha função pode ser calculada como uma média dessa função. Né, em um intervalo, aqui eu estou estendendo essa segunda propriedade para uma dimensão, ou simplificando para uma dimensão. Em uma dimensão, né, essa integral ao redor ou essa média ao redor do meu ponto, é simplesmente a média da função e um intervalo centrado no ponto que eu quero calcular. Então, deixa eu escrever exatamente o que eu quero dizer com isso. Né? A segunda propriedade seria a seguinte. A minha função no ponto, x, é igual à média dela, calculada em 2 pontos ao redor de x. Né? Isso seria o análogo de integrar em 3 dimensões. Né? Então, seria igual a 1 meio, a minha função calculada em um ponto à direita do meu ponto x, vou chamar de um ΔX, mais a função calculada à esquerda do meu ponto x. Né? Então, imagina que eu tenho um certo ponto aqui, eu calculo a minha função aqui, tiro a média desses 2 valores. Né? Em 3 dimensões, seria uma integral sobre a esfera. Então, na verdade, isso é o que a gente quer verificar. Né? É o que seria a segunda propriedade que eu apresentei para vocês, mas vamos verificar se isso é verdade. Então, a gente viu, né, eu vou calcular o lado direito, certo? Então, a gente viu que a minha função é uma função linear. Então, se eu calculo ela em x mais ΔX, ela vai ser a mais b x mais ΔX. Se eu calculo ela em x menos ΔX, vai ser a mais b multiplicado por x menos ΔX. E aí eu posso ver aqui que
aqui eu vou ter um B ΔX, aqui eu vou ter um B menos ΔX, então esses termos vão se cancelar. Tá? E aí o que vai me sobrar é 2A mais 2B ΔX, que quando eu dividir por meio, vai ficar A mais BX. Então, né, eu falei a sentença anterior errado, o que vai sobrar é 2 vezes A mais 2 vezes BX. Os ΔX se cancelam. Então, quando eu divido por meio, fica A mais BX. Certo? Então, de fato, essa segunda propriedade também é verificada. Essa é exatamente o valor da minha função no ponto X. Então, essa aqui é a terceira propriedade que eu quero verificar, né? Que f é completamente definido pelos seus valores na borda dessa região do espaço. Nesse caso, a borda são 2 pontos. A minha função é uma função linear, só tem 2 parâmetros livres. E eu sei que eu vou conseguir calcular eles completamente impondo essas condições de contorno, que são os valores da minha função no ponto A e no ponto B. Certo? Então, a minha função geral, ela tem essa cara aqui, A mais BX, e aí eu vou querer impor que ela satisfaça essas condições. Nesse caso é extremamente trivial, mas quando a gente for para casos mais complicados, é exatamente o mesmo raciocínio, só que impor essas condições de contorno, em geral, são mais trabalhosas. É mais trabalhoso. Tá? Então, vamos lá. Eu quero que f de A seja igual a 0, então isso significa que A mais Bzinho, Azão, deve ser igual a 0. Azão é o valor de x nesse ponto A. E f de B igual a π é igual a Azinho mais Bzinho, Bzão igual a π. Né? Novamente, né, 0 e π são só exemplos para a gente realmente ter valores numéricos. Então, se eu resolver essas equações, né, eu vou chegar aqui B, que é o coeficiente angular dessa reta, vai ser Bzão menos Azão. Desculpa, vai ser π, Bzão menos Azão. E o coeficiente linear vai ser menos π Azão, Bzão sobre Azão. E, portanto, a minha função está unicamente determinada. Né? Ela vai ser π Bzão menos Azão, x menos A. Então, está aqui a solução da minha função. Eu conheço exatamente o valor dela, né? Supondo que, né, eu tenho os valores das bordas, A e B. Obviamente, se eu impus as condições de contorno, eu tenho que saber qual é essa borda. Então, a minha função aqui está unicamente determinada e também satisfaz, portanto, a terceira propriedade dessas equações de Laplace. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar discutindo essas propriedades, mas com um exemplo um pouquinho mais interessante. Bom, tchau, tchau.